Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente vai ter um tema muito especial aqui no canal. Vai ser a primeira vez que eu vou falar de uma peça, então a gente vai começar em grande estilo falando do super sucesso da Broadway, Hamilton. Vamos aproveitar que a Disney lançou recentemente em sua plataforma o streaming de Hamilton para a gente poder falar um pouquinho do figurino dele e sobre como é uma produção de figurino para teatro. Para quem não tá por dentro, Hamilton é um musical da Broadway de 2015 que conta a história de um dos chamados pais fundadores dos Estados Unidos, Alexander Hamilton. Ele, junto ali com os outros nomes muito importantes que aparecem no musical, foram responsáveis pela guerra que levou à independência dos Estados Unidos, assim como a criação da Constituição, entre outras coisas que definiram os Estados Unidos como a gente conhece hoje. Você pode achar que esse é o enredo mais sonolento possível para um musical, mas é inexplicável a genialidade dessa peça, porque todas as músicas misturam sons de rap, hip hop, pop, R&B e todo mundo devia assistir. Uma coisa que eu não poderia deixar de comentar aqui é que o Lin-Manuel Miranda, que faz o Hamilton, na maioria das apresentações, não só escreveu toda a peça, como todas as músicas, todas as letras e melodias. Os figurinos desse musical são assinados pelo Paul Tazewell e ele ganhou um Tony por esse trabalho. Ele já tinha tido aí algumas indicações, mas foi com Hamilton que ele levou o prêmio. Ele tem uma carreira aí de 26 anos trabalhando no teatro e já fez muita coisa. No cinema ele fez um pouquinho menos, mas no ano passado ele fez o figurino de Harriet, que pra mim foi completamente esnobado pelo Oscar. Apesar de ter recebido aí 2 indicações, incluindo melhor atriz, o figurino não foi indicado e eu acho que eles dormiram pra esse filme porque é incrível. Mas voltando aqui pra Hamilton, o Paul Tazewell já tinha trabalhado antes com o Lin-Manuel Miranda, mas ele percebeu que pra Hamilton a abordagem ia ser um pouquinho diferente. Então ele começou a fazer uma coleção de imagens que pra ele refletiam como aquela história poderia ser contada. Nesse momento é importante você não só pesquisar historicamente, mas esteticamente o que você acha que pode traduzir a forma como você quer contar aquela história. Nem sempre um figurino 100% historicamente preciso vai ser o que é melhor para aquela história, como acontece aqui em Hamilton, por exemplo. É muito importante também você estar super alinhado com o diretor e você ouvir os pedidos dele, por que ele quer isso ou aquilo para essa história. Aqui em Hamilton, por exemplo, o figurino todo verde do personagem principal no segundo ato foi um pedido do diretor. Ele não é o meu preferido, mas ele faz sentido naquele contexto. Eu vou explicar mais pra frente quando eu falar especificamente sobre ele. Uma coisa que eu achei super legal foi que o Paul Tazewell disse que uma das inspirações estéticas que ele teve foram as pinturas do Kehinde Wiley, que retratam homens e mulheres negras em recriações de pinturas clássicas. É muito legal porque é meio que isso que a peça faz um pouco, né? Coloca homens e mulheres negras no lugar de figuras importantes históricas que eram brancas. Uma das primeiras decisões tomadas para esse figurino era que tudo ia ser historicamente preciso do pescoço para baixo e do pescoço para cima seria tudo contemporâneo. Isso aconteceu porque antes da peça ser ali patrocinada, antes de virar uma grande produção, eles tinham um certo limite no orçamento e não ter perucas e não ter muita maquiagem ajudava bastante nesse budget. A maquiagem, inclusive, foi uma decisão bem consciente porque eles não queriam que o público se distraísse com o destoamento que aquela maquiagem ia ter da forma com que aquela história estava sendo contada. Então, do modo que foi feito, a gente consegue ver a silhueta que a gente está acostumado a ver, nos livros de história, a gente reconhece, e os rostos que são mais familiares porque são contemporâneos, dos dias de hoje. Tem aí uma ponte entre as épocas. Depois de definidos todos os designs de cada personagem, você precisa pensar também que numa peça todas as trocas são feitas ao vivo, então todos os fechos precisam ser muito simples. Geralmente tem muito zíper envolvido, porque é mais fácil de botar e tirar muito rápido. Você precisa pensar também que os cantores precisam respirar e os dançarinos precisam se movimentar, você não pode apertar todo mundo dentro do figurino. É importante também você ouvir o ator, ele também tem uma visão para aquele personagem.
Geralmente os atores chegam ali mais tarde, né, nas produções, você já tem os designs, já pensou nos tecidos, já teve muitas reuniões com o diretor, mas a última coisa que você quer é que o ator não se sinta confortável na pele que você vai dar pra ele, ou que ele não enxergue o personagem que ele criou no figurino que você fez. Isso aconteceu aqui em Hamilton, inclusive, com o ator David Diggs, que faz tanto o Marquês de Lafayette quanto o Thomas Jefferson. A visão que ele tinha para o personagem era bem diferente da abordagem inicial que o figurino tinha para ele. O Thomas Jefferson era conhecido por ser um cara muito centrado, muito pé no chão. Então a cor que inicialmente foi escolhida para ele era o marrom. Mas a abordagem do David Diggs era bem diferente disso. Ele deu um quê de vilão, um pouco rockstar para o personagem. Então o Paul Tazewell decidiu trocar o design dele e escolheu um casacão roxo, bem não preciso ali historicamente, mas que era inspirado no Prince e que era super espalhafatoso, né? Tem veludo, tem seda e é muito mais a cara do personagem que o ator estava construindo. Falando em seda, esse é um tecido que aparece muito nessa produção, seda e tafetá, porque são tecidos que na época eram usados, né, muito em vestidos de noiva, e são tecidos que são leves, confortáveis e ajudam bastante na movimentação. Além de ter tudo isso em mente, você ainda precisa lidar com as trocas de atores. É muito comum que mais de um ator faça o mesmo papel em exibições diferentes da peça. No caso da Broadway, onde as produções ficam em cartaz por muito tempo e fazem turnês por várias cidades, isso é mais comum ainda. Inclusive, de uma cidade para outra, o elenco inteiro pode mudar. Nesse caso, você precisa de uma equipe grande que reproduz os figurinos para se ajustar a cada ator. No caso de mudar o elenco inteiro, você precisa realmente construir o figurino todo de novo para se adaptar. Então é muito comum que o figurinista também viaje, né, nessas turnês para ver se tá tudo certo, para checar e para ele mesmo poder conferir de perto como é que está sendo essa reprodução. Em Hamilton, por exemplo, eles estão se preparando para fazer uma turnê na Austrália e o Paul Tazewell disse que já estava com tudo pronto para ir para a Austrália para acompanhar de perto, né, como é que está sendo essa reprodução do figurino, mas por causa da pandemia eles tiveram que dar uma parada na produção. Mas vamos lá, falei sobre o processo criativo, mas como que se deu o figurino de Hamilton na prática? Vamos começar pelo que eu acho que é mais simples de perceber, que é a diferença do couro para o elenco principal. Aqui a gente tem o couro vestido em cores bem neutras, que segundo o figurinista foram inspirados em papel de pergaminho, e o elenco principal que tem cores muito mais vibrantes e características de cada personagem. A Eliza, esposa do Hamilton, tá sempre vestida nesse azul bebê, né, clarinho, que é uma cor muito fácil de você relacionar com um personagem muito amável, muito inocente. A Angélica, irmã da Eliza, né, que também tem uma conexão muito forte com o Hamilton, ela é mais dinâmica, ela é muito inteligente, veste tons mais solares. O Hamilton, propriamente, não tem uma cor só, porque ele conta a evolução dele, né, a história dele nas cores do figurino. No início, a gente tem ele como um imigrante ambicioso que veste tons bem neutros, né, pra gente poder ver a evolução dele quando ele começa a ascender e a ter sucesso nas batalhas e na política. Até a gente chegar no segundo ato do figurino todo verde que eu comentei antes. Foi um pedido do diretor que o figurino fosse todo verde para representar o dinheiro, a ganância. E não é um verde que eu acho particularmente bonito, mas é justamente um ato onde você não tem que gostar tanto daquele personagem. Você tá vendo um lado dele que é ruim, que é muito ganancioso, então faz sentido aqui. Não é um figurino que apela pra beleza. Como eu falei antes, a silhueta de Hamilton é bem precisa ali historicamente falando, mas você vê os atores, principalmente do couro, com algumas adaptações para facilitar a movimentação. Por exemplo, o fato deles não usarem mangas. Mas, no geral, você consegue observar o que é mais importante, né, de cada silhueta. Os homens com casacos longos, botas, as mulheres de espartilho. Coisas que a gente consegue identificar rapidamente. De todos os figurinos, o único que é 100% historicamente falando, incluindo ali peruca e maquiagem, é o Rei George III, que é um dos meus personagens preferidos e acredito que o de muita gente também. Ele é o alívio cômico da peça e é justamente por isso que ele usa maquiagem e peruca, porque ele tem oportunidade de usar essa ornamentação a seu favor. Ele tem ali uma frivolidade exagerada que ajuda a tornar esse personagem uma caricatura, né, e combina muito com o figurino.
Esse figurino é uma réplica perfeita de uma roupa usada pelo próprio King George em uma pintura muito famosa. Uma coisa que eu já falei várias vezes aqui no canal é o impacto da cor vermelha no figurino. Eu não sei se vocês repararam, mas a mulher que chega pra chantagear, né, ali o Hamilton e seduzir ele, tá vestida de vermelho. Então se você prestou atenção nos meus vídeos, tenho certeza que você não ficou tão surpreso assim com o desenrolar dessa história. Enfim, gente, eu fiquei muito feliz de poder ver essa peça no streaming, né, porque eu não pude ver na Broadway, obviamente, mas também porque no streaming a gente consegue ver detalhes que dificilmente a gente conseguiria ver no palco. Muita gente acha que por estar longe, os figurinos de teatro não se atentam aos detalhes, o que absolutamente não é verdade. São os pequenos detalhes que vão construir o visual que você tá vendo de longe no palco. Se o figurino tem aquele efeito da onde você tá, é porque cada detalhe foi muito bem construído. Enfim, gente, espero que vocês tenham gostado. Se você não viu Hamilton ainda, tomara que você tenha encontrado mais algumas razões aqui para assistir essa peça incrível. Compartilha com seus amigos, deixa o like nesse vídeo, comenta aqui o que você achou, o que você quer ver mais no canal, se inscreve e até o próximo!